I am Buzz Aldrin, and I was the lunar module pilot. 2, 1, 0, all engine running. He had some lines marked on the map. Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin plantaram a bandeira dos Estados Unidos na superfície lunar em 1969, um ícone visual foi criado, mas também uma fonte de inúmeras teorias da conspiração. Uma das mais intrigantes é a bandeira ondulando. Sem vento na Lua, como a bandeira poderia flutuar? Mergulhamos nesse mistério, desvendando as soluções engenhosas da NASA e os desafios enfrentados pelos astronautas em um ambiente tão estranho e inóspito. Junte-se a nós para explorar não apenas os fatos, mas também as teorias e especulações que circundam este momento histórico. Descubra como a engenharia e a ciência espacial convergem para explicar um dos enigmas mais fascinantes da exploração espacial. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Bandeira americana ondulando. A questão da bandeira americana ondulando nas fotos da missão Apollo 11 é um dos tópicos mais debatidos entre as teorias da conspiração sobre o pouso na Lua. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 pousou na Lua, marcando a primeira vez que humanos pisaram em outro corpo celeste. Este evento foi transmitido ao vivo para milhões de espectadores ao redor do mundo. Durante a missão, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin plantaram uma bandeira dos Estados Unidos na superfície lunar. Esta ação tinha um significado simbólico, representando o sucesso do programa espacial dos Estados Unidos durante a corrida espacial. A Lua não possui atmosfera, o que significa que não há vento. Portanto, a bandeira não poderia ondular como faria na Terra. Para superar este desafio, a NASA projetou uma bandeira especial. Esta bandeira tinha uma haste horizontal na parte superior para mantê-la estendida. A ideia era garantir que a bandeira pudesse ser vista claramente, dando a impressão de estar flutuando. Os astronautas enfrentaram dificuldades ao tentar estender completamente a haste horizontal. Como resultado, a bandeira ficou com uma aparência ondulada. Isso criou a ilusão de que estava flutuando nas fotografias. A bandeira era feita de nylon, um material leve e durável, adequado para as condições extremas da Lua. A bandeira media aproximadamente 0,9 metros por 1,5 metros. Contrariando a crença popular, a bandeira não foi excessivamente cara. Foi relatado que custou cerca de $5,50. As bandeiras das missões Apollo ainda estão na Lua. No entanto, é provável que as cores tenham desbotado devido à exposição prolongada à radiação solar intensa. A bandeira foi colocada a uma distância considerável do módulo lunar para evitar ser afetada pelo jato de escape durante a decolagem. Este episódio da bandeira é um exemplo clássico de como um pequeno mal-entendido ou uma peculiaridade técnica pode alimentar teorias da conspiração. A realidade é frequentemente mais mundana, mas não menos fascinante. Ausência de estrelas nas fotos. A ausência de estrelas nas fotografias tiradas durante as missões Apollo à Lua é um dos argumentos frequentemente levantados por aqueles que defendem a teoria da conspiração do pouso lunar falso. No entanto, a explicação para isso reside nas características técnicas da fotografia e nas condições específicas da Lua. Durante as missões Apollo, especialmente a histórica Apollo 11, várias fotografias foram tiradas na superfície lunar, muitas das quais se tornaram icônicas. Quando as fotos foram divulgadas ao público, muitos notaram a ausência de estrelas no céu lunar, o que rapidamente se tornou um ponto de discussão. As câmeras usadas pelos astronautas da Apollo tinham que ser configuradas para lidar com a extrema luminosidade da superfície lunar, que é diretamente iluminada pelo Sol. A superfície lunar atua como um refletor da luz solar, criando um ambiente muito brilhante. Para capturar detalhes da superfície e dos trajes dos astronautas, era necessário usar uma velocidade de obturador rápida e uma baixa sensibilidade ISO.
Estas configurações são inadequadas para capturar as estrelas, que são relativamente fracas em comparação com a luz solar direta e o reflexo da superfície lunar. As câmeras usadas nas missões Apollo eram Hasselblads modificadas, projetadas para operar no vácuo e extremos de temperatura da Lua. Os astronautas receberam treinamento extensivo em fotografia para garantir que pudessem capturar imagens eficazes da missão, apesar das limitações técnicas e dos desafios do ambiente lunar. Na Terra, as estrelas são visíveis à noite porque a atmosfera e a iluminação ambiente são muito menos intensas do que a luz direta do Sol na Lua. Em contraste, as fotografias tiradas do espaço mostram estrelas, pois são frequentemente tiradas longe da luz solar direta ou com configurações específicas para capturar corpos celestes distantes. Estas fotografias são um registro vital das missões Apollo e oferecem uma visão única da presença humana na Lua. A ausência de estrelas nas fotos é um lembrete da importância de entender as condições científicas e técnicas por trás da fotografia espacial. Inconsistências nas sombras. A questão das inconsistências nas sombras nas fotografias tiradas durante as missões Apollo à Lua é uma das muitas alegações feitas por teóricos da conspiração do pouso lunar falso. Essa alegação sugere que, devido à visibilidade de objetos nas áreas sombreadas, as fotos podem ter sido tiradas com iluminação artificial, como em um estúdio. No entanto, a explicação para essa observação é muito mais fundamentada em princípios científicos e fotográficos. As missões Apollo, que culminaram com a Apollo 11 em 1969, foi a primeira vez que humanos pousaram na Lua, e muitas fotografias foram tiradas durante estas missões. As fotos tiradas na Lua mostram várias peculiaridades, como a forma como as sombras são projetadas e como os objetos são iluminados. Essas peculiaridades rapidamente chamaram a atenção dos observadores na Terra. Na Lua, a principal fonte de luz é o Sol. No entanto, a superfície lunar, que é altamente reflexiva, também atua como uma fonte secundária de luz ao refletir a luz solar. A luz refletida pela superfície lunar cria um efeito de iluminação difusa. Isso significa que mesmo as áreas que estão na sombra recebem alguma iluminação indireta. A superfície lunar é composta de um material chamado regolito, que tem propriedades altamente reflexivas. A luz do Sol, ao atingir o regolito, é espalhada em várias direções, iluminando áreas que, de outra forma, estariam em completa escuridão. Diferentemente da Terra, a Lua não tem atmosfera para difundir a luz do Sol. Isso resulta em sombras muito mais nítidas e contrastantes. As lentes das câmeras usadas nas missões Apollo tinham grande angular, o que pode causar distorções nas imagens, incluindo a aparência das sombras. A compreensão desses fenômenos requer conhecimento básico de fotografia e das condições ambientais únicas da Lua. As alegações de iluminação artificial baseiam-se em mal-entendidos sobre como a luz e as sombras funcionam na Lua, destacando a importância da educação científica no entendimento de fenômenos espaciais. Ausência de câmera nas fotos de reflexo. A questão da ausência de câmera nas fotos de reflexo, especialmente na famosa imagem de Neil Armstrong refletida no visor do capacete de Buzz Aldrin, é outro ponto frequentemente citado nas teorias da conspiração sobre os pousos na Lua. Esta imagem específica gerou questionamentos sobre como a foto foi tirada, se Armstrong não parecia estar segurando uma câmera. A explicação para isso reside no design inovador dos trajes e equipamentos usados pelos astronautas da Apollo. Durante a missão Apollo 11, a primeira missão tripulada a pousar na Lua, uma série de fotografias foram tiradas, documentando este momento histórico. Uma das fotos mais famosas é aquela em que Buzz Aldrin é visto com Neil Armstrong refletido em seu visor. Esta imagem se tornou um ícone da exploração espacial. O traje espacial, a 7L usado pelos astronautas da Apollo, tinha várias características inovadoras, incluindo uma câmera Hasselblad 70 mm montada no peito.
Este design permitia que os astronautas tirassem fotos sem precisar usar as mãos para segurar a câmera. O design da montagem no peito era necessário devido à limitação de movimento nos trajes espaciais volumosos e à necessidade de operar a câmera em um ambiente sem gravidade. A Hasselblad, famosa por suas câmeras de alta qualidade, modificou especialmente suas câmeras para as missões Apollo. Estas câmeras eram robustas, confiáveis e capazes de operar no ambiente hostil da Lua. As câmeras eram operadas principalmente por botões e controles que podiam ser usados mesmo com as luvas do traje espacial. As missões Apollo levaram a várias inovações em fotografia espacial, algumas das quais influenciaram o design de câmeras e equipamentos fotográficos até hoje. As imagens tiradas durante as missões Apollo continuam a ser algumas das mais influentes e reconhecidas na história da exploração espacial. Essas fotografias não são apenas importantes registros históricos, mas também ferramentas cruciais para a comunicação científica e o engajamento público. A compreensão da tecnologia por trás dessas imagens ajuda a dissipar muitos dos mitos e mal-entendidos que cercam os pousos na Lua. Teorias de Stanley Kubrick filmando o pouso. A teoria de que Stanley Kubrick teria filmado as cenas do pouso na Lua é uma das mais notórias teorias da conspiração relacionadas às missões Apollo. Essa teoria sugere que a NASA teria contratado Kubrick, um cineasta renomado por seus filmes visualmente impressionantes e realistas, para criar um pouso lunar falso em um estúdio. No entanto, essa teoria foi amplamente desmentida e não há evidências credíveis para apoiá-la. Kubrick dirigiu o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 1968, que apresentava cenas espaciais altamente realistas. A qualidade deste filme levou alguns a especular que Kubrick teria a habilidade de forjar um pouso na Lua. A teoria ganhou força devido à proximidade temporal entre o lançamento do filme e a missão Apollo 11 em 1969. Não existem evidências concretas que liguem Kubrick ao programa Apollo ou a qualquer tentativa de falsificação do pouso na Lua. Tanto a NASA quanto Kubrick nunca indicaram qualquer envolvimento nesse sentido. Além disso, colaboradores próximos a Kubrick também negaram essas alegações. Kubrick era conhecido por seu perfeccionismo e atenção aos detalhes, o que contribuiu para a crença de que ele poderia criar uma simulação convincente. Na época, a tecnologia de filmagem disponível não era avançada o suficiente para recriar as condições lunares com o nível de realismo visto nas transmissões da Apollo. Essa teoria da conspiração se tornou parte da cultura popular e é frequentemente referenciada em filmes, livros e programas de TV. O trabalho de Kubrick em 2001, Uma Odisseia no Espaço, influenciou fortemente o desenvolvimento de efeitos especiais e técnicas cinematográficas para a representação do espaço. A teoria reflete o impacto cultural das missões Apollo e a influência duradoura de Kubrick no cinema. Enquanto o ceticismo é uma parte vital da investigação científica e histórica, é importante basear teorias e especulações em evidências concretas. Ausência de poeira e cratera sob o módulo lunar. A ausência de poeira dispersa e de uma cratera sob o módulo lunar durante as missões Apollo é um tópico frequentemente debatido entre os teóricos da conspiração. Eles sugerem que a falta desses elementos indica que os pousos lunares foram falsificados. No entanto, há explicações científicas e técnicas plausíveis para essas observações. Durante as missões Apollo, especialmente a Apollo 11, a humanidade testemunhou o primeiro pouso lunar. Imagens e vídeos da aterrissagem e da superfície lunar foram transmitidos globalmente. Alguns observadores questionaram por que não havia sinais visíveis de poeira sendo dispersada ou de uma cratera formada sob o módulo lunar quando ele pousou. Durante a fase final do pouso, o módulo lunar estava se deslocando mais horizontalmente do que verticalmente. Isso significava que os propulsores não estavam diretamente apontados para baixo, minimizando a dispersão de poeira na superfície. A gravidade na Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Portanto, a força necessária para desacelerar o módulo era significativamente menor,
reduzindo a quantidade de poeira que seria levantada durante o pouso. Os propulsores do módulo lunar foram projetados para diminuir a velocidade da descida sem serem excessivamente poderosos. Isso foi feito para evitar a criação de uma cratera, que poderia comprometer a estabilidade do módulo durante o pouso. O design do módulo lunar distribuía seu peso de maneira que a pressão sobre a superfície lunar fosse relativamente baixa, reduzindo ainda mais a probabilidade de criar uma cratera. A superfície lunar é composta principalmente de regolito, um tipo de solo lunar que tem características diferentes do solo terrestre. O módulo lunar foi especificamente projetado para operar nas condições únicas da Lua, incluindo sua gravidade baixa e a falta de atmosfera. A poeira lunar, conhecida por sua finura e capacidade de aderir às superfícies, apresenta desafios únicos para equipamentos espaciais. O pouso lunar forneceu informações valiosas sobre como projetar veículos e equipamentos para operar em condições extraterrestres. A compreensão das características físicas da Lua e da tecnologia empregada nas missões Apollo é crucial para desmistificar essas observações. As missões Apollo representaram um marco no desenvolvimento tecnológico e na exploração espacial, superando desafios significativos em engenharia e ciência espacial. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.